Festa e pouco juízo. Muita gente pegou a estrada, outras pessoas aproveitam para beber um pouco demais, exagera na dose e aí a coisa se complica verdadeiramente. Mas é exatamente o seguinte, 7h30, o que acontece? Precisa rever isso, precisa rever esses conceitos com relação ao consumo, também o cuidado permanente que se deve ter nas estradas. É necessário ter muita atenção quanto aos acidentes. Por isso, foi traçado um plano de contingência pelos órgãos de saúde do Estado. E para detalhar as ações desenvolvidas pelo SAMU, vamos receber aqui, aliás, quero perguntar para ela a respeito do tal do trote. A superintendente do órgão, a doutora Karina Mendonça, ela também traz alerta sobre esses terríveis trotes. Vamos conversar com a doutora Karina. E eu pergunto para ela, vou começar perguntando, mas às vezes, gente, eu não consigo entender como é que alguém tem a coragem, tem a desfaçatez, a loucura de cometer um trote. Será que essa pessoa não tem família? Ela não tem pai, ela não tem mãe, não tem irmão, não tem avô, não tem tia, não tem tio, não tem namorado, não tem namorada. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, como vai? Obrigada. Tudo bem, doutora? Bom dia a todos. Essa coisa do trote, me conta como está esse quadro. Persiste, continua, aumentou, diminuiu? Porque é de uma irresponsabilidade, é de uma crueldade que não tem tamanho, doutora. O trote sempre existe, né? Nesses períodos aumenta um pouco, a gente aumenta... A gente está fazendo agora nesse período um monitoramento diário de todas as ocorrências e no final a gente vai ter até um número mais fidedigno, né? No final do período de carnaval. Mas a gente tem visto no dia a dia que está aumentando, que aumentou, né, nesse período, infelizmente. Né? Apesar da gente fazer sempre... A gente tem uma campanha no SAMU que eu acho uma campanha bem bonita, que é assim, seja amigo do SAMU, não passe trote, seja amigo do SAMU, se beber, não dirija, seja amigo do SAMU, não use celular ao telefone, ao dirigir, seja amigo do SAMU, ao usar moto, use capacete. Relacionando então, assim, o SAMU com amizade. Seja amigo do SAMU, ajude. Né? A parceria, né, doutor? O SAMU está pronto para atender, mas prefere não atender, porque se o SAMU sai para atender, o SAMU sabe que você não vai estar bem, né? Mas assim, os trotes acontecem, infelizmente. Agora no carnaval, a parcial que a gente tem até agora é que eles aumentaram realmente o número de trotes, infelizmente. E a gente fica triste com essa realidade porque cada vez, como eu já falei algumas vezes aqui antes do carnaval e agora de novo, cada vez que a gente sai para atender um trote, cada vez que a gente recebe um trote, a gente sai para atender, porque a gente nunca vai ter essa certeza que é o trote até chegar lá, né? Então, assim, a gente tenta triar ao máximo. Essa ligação, quando a gente recebe, ela passa por um telefonista, depois ela passa pelo médico, então a gente tenta triar ao máximo a ligação antes de liberar a ambulância, mas mesmo assim, às vezes passa, né? E cada vez que a gente demanda uma viatura para atendimento, às vezes uma moto, às vezes uma unidade básica, às vezes uma unidade avançada, gera custo para o Estado, né? Porque está demandando essa viatura, gera tempo de atendimento da viatura que saiu para atender e a gente está deixando de atender, às vezes, uma pessoa que realmente precisa. Então, é triste. É gravíssimo, as pessoas doutora. não conseguirem enxergar essa realidade e que a gente às vezes está deixando de atender um parente até dela mesmo, Exato. Um parente meu, um parente seu, ou uma pessoa, não precisa nem ser parente de ninguém, mas uma pessoa que realmente está necessitando de atendimento para ir atender, quando a gente chega lá não tem ninguém. É uma crueldade assim, e eu quero até comentar com você o seguinte, esse é um crime previsto no Código Penal. Você está cometendo um crime. Aliás, deveria se endurecer mais essas penas, porque dali a pouco se localiza essa pessoa, quem cometeu esse crime hediondo, para mim deveria ser crime hediondo, porque exatamente o que a doutora falou. É a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Você deixou de atender aquela demanda. Então, o que seria importante, além de localizar, haver uma lei, uma revisão de lei, 10 anos de prisão, incondicionalmente, porque você matou uma pessoa. Então, eu vou dizer aqui para você, sempre que você souber disso, denuncie, como a doutora Karina falou, seja
participante, seja partícipe, seja parceiro, seja amigo do SAMU e não cometa essa atrocidade. É uma atrocidade. Como a doutora disse, eu vou repetir. Você tem mãe? Ou você nasceu de uma chocadeira? Hein? Você tem pai, você tem namorado, pensa nisso, na sua irmã, no seu filho, na sua filha. Não cometa, não é só molecagem, porque as pessoas levam na brincadeira. É uma coisa, eu quero aproveitar esse momento de reflexão para fazer com que as pessoas entendam, não cometa esse crime. Não é isso, doutora? Para fechar. Sim. Agora, com relação aos atendimentos, nesse período de carnaval, quais são os atendimentos mais comuns, digamos, a princípio, depois a gente fala das estradas, nas cidades? Nas cidades, o que a gente mais tem são acidentes de moto, principalmente. Acidentes de carro também, mas principalmente acidentes de moto. E agressões físicas de... tanto agressões físicas de pessoa a pessoa mesmo, mas agressões físicas de ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo. São os nossos principais atendimentos aqui. Além de, nas praias que a gente tem, né? Afogamentos, infelizmente, né? Mas é porque às vezes as pessoas vão para a praia, bebem, exageram um pouco e às vezes perdem a atenção em crianças, não só nas praias, piscinas, porque é um período que as pessoas estão nas casas de praia e vão para praia, piscina, rio, que mais a gente à tem muito vontade. aqui, né? Fica mais à vontade. E a gente pede assim, tenha mais atenção com criança, tenha mais atenção com bebida. As praias estão sinalizadas pelo Corpo de Bombeiros, que é um parceiro nosso. Eles normalmente sinalizam a parte que praia com correnteza, praia com buraco. Então, é importante que a pessoa tenha essa atenção quando chegar nas praias para ver essa parte de onde pode, onde não pode, onde deve tomar mais cuidado, né? E a pessoa... Quando sair para a rua para brincar, lembrar que é brincadeira, é carnaval, né? Vamos brincar, vamos nos divertir e não brigar, né? Porque assim, é muita agressão física, muita agressão física e as pessoas saem armadas, saem para a rua para brincar armadas. Então é muito ferimento de arma branca, muito ferimento de arma de fogo. Isso poderia ser evitado se as pessoas saíssem pensando em realmente brincar, né? E não em se divertir, mas se já sai armada, já sai com um outro intuito. A premeditação, né, né doutora? E tudo tem relação, você falando, eu estou te acompanhando atentamente, relação direta com o consumo excessivo de álcool. Ou seja, os afogamentos, quando eles acontecem, tem relação com essa ousadia que vem, ela advém da bebida, do consumo de álcool. A pessoa se torna mais agressiva exatamente porque ela consome álcool. Tem muito a ver com isso. Então, nós pedimos que você modere ao máximo. Agora, com relação às estradas, quais são? Aliás, também, antes com relação às cidades, o SAMU segue um protocolo, né? Existem pedidos que podem atrapalhar também o SAMU. Por exemplo, o cara está com dor de cabeça e chama o SAMU. Está com dor de barriga, tem diarreia, chega... Existem situações e situações. Isso é importante a gente esclarecer. Assim, o SAMU... as pessoas às vezes precisam lembrar que o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência, né? Ele foi criado para atender as urgências e emergências. Então, assim, às vezes as pessoas chamam o SAMU porque estão com dor de cabeça. Isso. Às vezes as pessoas chamam o SAMU porque estão com diarreia, porque estão com febre. Não pode, né? Assim, não deveria, né? Não deveriam. O SAMU normalmente atende quando pode. E às vezes isso gera uma demora no atendimento das outras ocorrências que realmente são do SAMU, né? Porque as ocorrências que realmente são do SAMU são ocorrências de acidente, de agressões, ocorrências mais graves, ocorrências onde as pessoas não podem se deslocar sozinhas até um hospital, porque uma pessoa com uma dor de cabeça, uma pessoa com uma diarreia, com uma febre, ela pode ir sozinha para o SAMU, ela pode até ligar para o SAMU, pedir uma orientação, porque o médico regulador que está no SAMU, ele pode orientar a pessoa, né, por telefone, a fazer uma medicação, isso não tem problema, ele pode orientar. Mas às vezes a pessoa se estressa com o médico regulador porque ele não vai enviar uma viatura para levar ele até o hospital. Às vezes eles esquecem que o SAMU
deve e não é para funcionar como táxi, como Uber, como Ambulância, meio de uma ambulância transporte. comum. Não é. É muito entendeu? específico, né? Então, assim, e as pessoas ficam irritadas quando não vai, por esse motivo. Então, assim, o SAMU é para atender mais esses casos um pouco mais graves, um Surtos pouco mais... psicóticos, AVC, Isso. infarto e por aí vai, E né, por doutora? aí vai. E a gente agora, por exemplo, nesse período, a Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com a Central de Regulação e o SAMU, nós fizemos para eventos em massa, e o Carnaval é um deles, um plano de contingência. Ótimo. Né? Onde a gente trabalha em conjunto, a Central de Regulação, o SAMU e os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, onde é o Bombeiro, a SMTT, a CPTRAN, a Polícia Rodoviária Federal, o GTA. A gente trabalha em conjunto para evitar que a gente fique com o olho para locais diferentes e a gente trabalhe em foco para as principais ocorrências que tem nesse período. E em conjunto, né? E em doutora? conjunto. E mesmo assim a gente ainda tem assim muito, vou solicitar uma transferência de uma pessoa de um hospital para outro. A pessoa está dentro de um hospital, para ser transferido para outro, só se for um caso assim, que aquele hospital não vá resolver de forma nenhuma, né? Porque caso contrário, teoricamente, nessa época, não é para a gente estar fazendo transferência. Perfeitamente. Né? Essa época é para a gente estar atendendo, porque tem acidente, as estradas estão cheias de acidente, a gente está cheio de acidente nas cidades, nas estradas. Então, assim, a gente precisa focar mais no que está acontecendo do período mesmo, das festas. São muitas né? as demandas, então, por gentileza, ela não vai dizer, mas eu vou dizer, não atrapalhe o SAMU. É isso, não atrapalhe. Doutora, para a gente fechar com relação às rodovias, né? O quanto é importante a gente contribuir, a gente ter essa postura responsável. Muitas das vezes nós dirigimos para o outro, ou seja, eu não bebi, eu não consumi droga, mas o outro ali bebeu demais, o outro ali exagerou. Tem até essa prevenção, não é, doutora, para fecharmos essa entrevista? Tem e deve ter, né? A Polícia Rodoviária está aí monitorando todas as estradas em conjunto, num trabalho conjunto, né? E a gente é chamado, mas assim, tem sempre muito acidente, sim. A gente está atendendo, a gente está monitorando. No final, a gente vai ter um balanço de todos os números de acidentes, acidente em estrada, acidente nas cidades. Afinal de contas, a gente trabalha, o SAMU é estadual, então a gente cobre os 75 municípios. Mas assim, acidente está tendo, infelizmente, a gente espera que no final a gente possa mostrar que o número diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Mas assim, está acontecendo e a gente espera que as pessoas comecem, ainda tem um restinho de carnaval aí, né? Que bebam menos ao dirigir e que tomem cuidado na direção, porque como você mesmo falou, a gente tem que dirigir pelo outro. Às vezes a gente está indo ali bem na estrada tal, e vem o outro que bebeu. Então vamos olhar bem para... Quando estiver na estrada, vamos tomar bastante cuidado. Muita prevenção. Né? Doutora, foi um prazer conhecê-la. Volte mais vezes, faça um balanço geral para nós das ocorrências, que aqui é o nosso balanço geral. Você está em casa. Então, obrigado. Muito O obrigada. SAMU 192, quero dizer para encerrar, da profunda admiração que não só eu, todos nós cidadãos temos com relação ao trabalho do SAMU. É um trabalho extraordinário, ele é vital para todos nós, ele é fundamental para todos nós e que ele permaneça assim e se aprimore cada vez mais, porque essa é uma necessidade que nós temos. Tá bom, doutora? Muito obrigada. Bom dia, muito obrigado, doutora. Muito bom conversar com ela, são 7h43.